é sobre organização patrimonial que a gente vai falar hoje. Deixa eu subir uma frase para vocês. Ao invés de receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social. Se você não souber o que eu tenho para te falar aqui hoje, exatamente, o rebaixado de classe social. Como assim? Questão de inventário, questões de testamento, doação de bens em vida, tudo isso nós vamos abordar. Mas eu vou trazer uma forma lícita e extremamente eficiente para que o seu filho não precise perder uma parte do patrimônio que você conquistou, que você batalhou, para deixá-lo lá na frente, o dia que você não mais estiver aqui. Então, hoje nós trataremos desse sistema. Como eu venho dizendo, para quem ainda não me conhece, para os novos que estão chegando, eu sou a Thaís Scharmka, sou advogada há mais de 17 anos, trabalhando com família, sucessões, cuidando das famílias há mais de 17 anos e especialista em planejamento patrimonial da família. Meu escritório faz parte do time Hold Brasil, que é uma equipe de profissionais habilitados no que há de mais recente, de mais atualizado sobre planejamento patrimonial da família. Eu vou te explicar um pouquinho nessa palestra, né, qual é a nossa missão, que é proteger o patrimônio das famílias brasileiras, principalmente evitar que seus filhos precisem passar pelo processo de inventário ou que erradamente ou equivocadamente, por desconhecer outras formas, as famílias façam um testamento que aumenta o custo, as brigas, ou uma doação de bens em vida, que não é a forma segura de você passar o teu patrimônio aos seus filhos. Tudo isso nós vamos conversar nesta noite. Eu ainda vou te mostrar uma poderosa solução para quem tem negócios e gostaria que esses negócios permanecessem na família. E como também deixar o sistema ajustado, inclusive, para os netos. Esse procedimento, até pouco tempo atrás, ele era somente possível aos bilionários. Mas hoje ele está disponível graças às informações de profissionais expostos a trazê-lo informações e de como operacionalizar esse serviço a todas as famílias brasileiras. A partir de agora, com o projeto que a gente iniciou, de levar conhecimento a todas as famílias brasileiras, você que tem o seu patrimônio, que batalhou para construir a sua casa, a sua empresa, o seu imóvel na praia, o seu sítio, todo ele organizado, utilizando o mesmo sistema que antigamente era somente feito pelos bilionários. Eu quero que vocês me respondam também aí no chat. Vocês podem ir, a equipe vai filtrando bem tranquilo. Eu quero que vocês vão colocando para mim, para saber se a gente está no mesmo nível e eu conhecer um pouquinho mais vocês e saber se essa palestra é viável para quem está aqui me assistindo, porque não quero que vocês percam o tempo de vocês também, né? Se vocês possuem filhos ou netos, ou alguém para quem vocês queiram deixar patrimônio. Você possui filhos, netos ou alguém especial? Coloque sim aí no chat para a gente ir alinhando. E se você tem patrimônio, não importa o tamanho do patrimônio, um imóvel, 2, 3, não é o tamanho do patrimônio que importa. É se você possui patrimônio. Se você trabalhou duro, se você se esforçou para adquirir esse patrimônio. E se você quer que esse patrimônio vá integralmente para os seus filhos, para as pessoas que você tem apreço, eu quero saber se você quer que isso vá para mãos dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, dos netos. E se você não se conforma que uma parte de tudo isso que você
conquistou, que você, com o seu trabalho, angariou ao longo da sua vida, ou mesmo aqueles imóveis que o seu pai, a sua mãe, a sua família deixou como herança para você. Se você quer que esse patrimônio, se você não se conforma que esse patrimônio, uma parte dele, se perca com impostos, taxas, emolumentos, cartórios, honorários. Se você respondeu pelo menos sim para 3 das perguntas que eu fiz, essa palestra é importantíssima para você, porque você vai aprender aqui hoje, vai entender o que você precisa para que o seu patrimônio fique protegido. Ainda mais em tempos que a reforma tributária está batendo aí na nossa porta e tudo vai ficar bem mais caro. O imposto vai subir, teremos novos impostos, então o momento é agora e essa nossa conversa é de suma importância para você que está aqui comigo nessa noite. Então vamos compreender agora por que evitar o inventário é algo que você precisa adotar como prioridade na sua vida. Por que evitar o inventário é um ato de amor pelos seus filhos? Porque o que você vai aprender nessa noite, você vai aplicar sim, já economizando, tendo retorno financeiro, porém ele é um ato de amor aos seus filhos. Porque você não vai precisar passar pelo inventário. O inventário, quem vai passar serão seus filhos. Você não vai mais estar aqui. E no momento em que eles estão mais fragilizados, que eles estão com uma perda do ente querido, que eles estão passando por um momento de dor, eles se veem obrigados a ter que mexer com um monte de papelado, com um monte de trâmite, passar pelo horror do inventário, que leva tempo, leva desgaste e leva parte de um patrimônio embora. Por isso que evitar que os seus filhos tenham que passar pelo processo de inventário, ele é sim um ato de amor por eles, pela sua família. É um ato que você faz de imediato, não por você, e sim pelas aquelas pessoas que você ama. E protege sim o teu patrimônio, porque você trabalhou muito mais do que precisaria para angariar o que tem, e lá na frente uma parte disso vai ser perdido por conta dos trâmites se você fazer inventário. A minha missão aqui, eu venho dizendo já há algum tempo, né? É levar conhecimento além do que os meus clientes que estão aqui fisicamente no escritório, que vêm fisicamente ou online, porque hoje a gente atende muito online também, mas que é o passar essa barreira das paredes do escritório, física ou online. É levar esse conhecimento para todas as pessoas. E para que a gente não precise mais deixar de trabalhar com um nicho aqui no escritório de inventários e doações. Porque sempre que chega o inventário, e quando a gente vai vendo os gastos todos que tem, a gente vê o desgaste da família, o quanto ele sofre. E isso a gente sofre junto, porque nós não temos nada que a gente possa fazer para mudar esse cenário. Eu só posso fazer algo enquanto você, dono do patrimônio, está aqui. Porque aí sim eu posso te ajudar, levando conhecimento para que você tome uma decisão. Que daí o teu patrimônio não precise ir a inventário, que teus filhos não precisem procurar um advogado para fazer o inventário dos bens que você deixou. Cada vez que vem alguém aqui no escritório para abrir um inventário, todos os trâmites, o tempo que leva e as despesas que envolvem, a gente vê a fragilidade que aquela família que está passando pelo luto, que já é difícil, enfrenta. Eu vou trazer agora para vocês um dos casos aqui do escritório, e que, lógico, a gente alterou os dados das pessoas, porque eu não posso, por questão de sigilo profissional, colocar os casos reais, né, com nomes reais. Então, a gente alterou os nomes, mas a gente tem muitas situações como essa. Estamos, inclusive, com uma situação em andamento, com um inventário em andamento, que retrata exatamente a situação desse caso que eu vou mostrar a vocês. Isso já tiveram vários outros. A gente pegou esse para elucidar o que aconteceu. E temos outro em andamento, que eram 2 imóveis, e um já teve que ser
vendido, justamente por conta dessa situação. Esse inventário ainda está em andamento. Eu vou subir o slide aqui para que vocês possam entender, já que hoje nós vamos falar do inventário, dos custos do inventário, de quanto é a soma e o que acontece, e por que o seu filho é rebaixado de classe social quando vai inventário patrimônio. Eu vou subir o arquivo aqui. Então, esse é o Júlio e a Rosana e o Rafael. O Júlio e a Rosana, eles construíram ao longo da vida deles um patrimônio, que eles tinham um único filho. E eles achavam que, como era um único filho, eles nem se preocuparam com planejamento, eles desconheciam que o Rafael, o dia que eles não estivessem mais ali, precisaria fazer algum procedimento por conta do patrimônio que eles tinham conquistado, que era um imóvel que eles moravam a vida toda. Há mais de 20 anos eles estavam com esse bem, e eles desconheciam que um dia, para que o Rafael recebesse aquele patrimônio que eles conquistaram, ele precisasse fazer alguma coisa. Porque como era filho único, o que eles achavam é que ia automaticamente para ele, afinal de contas, não tinha outros herdeiros, só existia um herdeiro. Motivo pelo qual eles achavam que nada precisava ser feito, porque automaticamente o apartamento iria para o Rafael o dia que os dois não mais estivessem aqui. E o dia que eles faleceram, o Rafael nos procurou aqui no escritório para saber como que ele procederia com o óbito dos pais. Tinha falecido um já, né? Aí faleceu outro, aí sim que ele foi atrás das informações. Aí a gente explicou para ele que para que ele pudesse receber o bem no nome dele, precisaria ser feito o procedimento de inventário, porque era através do inventário que ele ia conseguir transmitir a propriedade, que então era do pai e da mãe, que já não mais estavam aqui, para passar para o nome dele. Aí a gente apresentou, fez uma planilha com os custos do inventário que ele ia precisar despender para regularizar essa situação e, de fato, receber o imóvel, né? Esse imóvel, os pais deles, né, ele trouxe imposto de renda, ele trouxe uma matrícula atualizada que a gente pediu. Esse imóvel estava no imposto de renda dos pais, comprado há mais de 20 anos, por 250 mil. Só que, para fins de inventário e até mesmo de doação de bens em vida, é necessário que se apresente o valor de mercado do bem, porque a lei que trata do inventário e também da doação de bens em vida determina que o valor para o bem ao inventário tem que ser o valor de mercado. Então, a gente também pediu uma avaliação desse bem para o Rafael, e ele nos trouxe. O valor que foi avaliado do bem, que lá há mais de 20 anos foi comprado por 250 mil, hoje é 1.150.000. Aí apresentamos as despesas. Aqui em Santa Catarina, o nosso imposto de transmissão causa mortes, que é o imposto que incide no processo de inventário, e é o mesmo que vale para a doação de bens em vida, é a mesma alíquota, só para ir explicando em paralelo, né? A alíquota é de 7%. Se fosse na nossa cidade vizinha aqui, Piem, por exemplo, que já pertence ao Paraná, o imposto seria de 4%. Esse é o que está vigente até o momento. Mas sabemos que a reforma vem aí e uma das alterações é o imposto de transmissão, pois a reforma tributária impõe que todos os estados devam se adequar à alíquota de até 8%. Então, São Paulo, Paraná, que tem alíquota 17%, eles precisam adequar para chegar aos 8%. Nós temos até 8% já Santa Catarina, porém, o 8% é usado quando se doa de tio para sobrinho, por exemplo. Senão ele tem escalonado. Então, nesse caso, o valor do imposto ficaria em 80.500. Já os honorários, aqui a gente trabalha com parcela, seguindo a tabela da OAB, do qual nós somos obrigados, porque o processo de inventário está disposto lá na tabela de honorários, e que nós devemos cumprir, porque é a legislação, sob pena de responsabilização perante o nosso órgão de classe, de 5% a 10%. Aplicamos mesmo 7% aqui, numa tabela mediana, né? Pegamos a média, 80.500. De cartório, uma média de R$ 5.000 de despesas.
com certidões, porque a gente tem que apresentar certidões de óbito atualizado, de inteiro teor, dos imóveis, que são 3, aí de todos os órgãos da federação. Aí depois de lavrado o inventário, a gente precisa fazer o registro dele no registro de imóveis, mais 5 mil reais, totalizou um valor de 174 mil reais. Porém, né, que já é um montante de 15% do patrimônio. Porém, o Rafael não tinha esse valor para despender. E todas as despesas, com exceção dos honorários, que pode ser ajustado entre o profissional, né, o cliente e o profissional, que pode ser parcelado, os demais são despesas que precisam ser quitadas ali no ato. Ele pôs à venda o imóvel porque ele não tinha como pagar o inventário. Com isso, aquele bem ele já não era um bem livre e desembaraçado, porque ele estava dentro do inventário, ele era espólio, portanto, tem um deságio. Se você vai vender um bem que não está disponível, ele tem um decréscimo de preço. Aí, normalmente, varia o deságio em torno de 20%. Mas o imóvel, ele estava à venda, né, avaliado 1.150.000, foi vendido por 920 mil. Só que entre o valor que estava no imposto de renda e o valor efetivamente vendido, tem ganho de capital, 15%. Aí foram mais 100.500 desse imposto que incide dessa diferença entre o que estava no imposto de renda e o que efetivamente foi vendido. Total dos gastos, 274.500. Valor de venda, 920. Sobrou um saldo para o Rafael de 645.500. Uma perda patrimonial de 44%. É muito dinheiro que se despende e que se perde por conta do processo de inventário. Você ter tudo aquilo que você, ao longo da sua vida, trabalhou, conquistou, e na hora daqui a pessoas que vocês mais amam, que é os filhos, terem que receber esse patrimônio, que a lei determina, né, que passa de pai para filho. Só que no meio desse passar tem um procedimento. E esse procedimento pode te levar embora 40% daquilo que você conquistou. Você não ganhou esses 40%. Você trabalhou muito para conseguir adquirir o patrimônio. Então não é justo que você tenha, que os teus filhos tenham que despender de 40% daquilo que seria deles por lei em procedimentos para receber o patrimônio deixado. Mas não precisa ser assim. Existe um caminho que é possível evitar que isso aconteça. Um caminho que eu só posso explicar para quem está aqui. Porque depois que chega, como foi a situação do Rafael, quando ele chegou, eu já não posso mais aplicar isso a ele. Aí só nos resta fazer o inventário. Então é preciso ser feito não para o herdeiro, mas para os donos do patrimônio, para quem conquistou, para quem angariou o patrimônio. Esse é o momento que é possível evitar todo esse desgaste e toda essa perda patrimonial. Para o governo, é viável que as pessoas não saibam. Não há por que explanar isso, o governo colocar isso como uma oferta, porque ele arrecada muito com o inventário. Então, só estava disponível para grandes bancas, para quem tinha condições de pagar grandes bancas de advogados, e para os bilionários, porque eles já conheciam o sistema. Ou, posteriormente, quando a gente começou a trabalhar com o sistema, ficou ainda restrito aos nossos clientes, meus aqui do escritório e do nosso time. Nós somos em torno, no Brasil, de 4.000 profissionais, levando conhecimento e trabalhando, mas ficava restrito a esse número. Foi aí, então, que nós decidimos criar o projeto e levar isso em expansão através das redes sociais, porque elas nos permitem vir aqui e dizer que você pode economizar até 40% que você gastaria com inventário em um ou outro sistema que é lícito. Ele é feito nos órgãos públicos, através de documentos públicos, com a Receita Federal. Então, ele é feito de forma aberta, não é um jeitinho brasileiro para as coisas. É possível você usar de um sistema lícito, eficiente e proteger o seu patrimônio
protegendo os seus filhos para que ele não passe pelo temível processo de inventário. Mas que sistema é esse, afinal de contas, né? Qual é o sistema que a gente pode trabalhar tudo isso e que ainda traz uma proteção tão grande para os pais, para a família, porque traz paz para a família, porque a família não vai brigar por conta partilha que não consegue se entender. Não vai brigar porque um tem dinheiro, o outro não, para custear o processo de inventário. Porque só um utiliza o bem e os outros não conseguem utilizar o imóvel. E aí começam os conflitos. A família que era unida antes dos pais falecer perde a união. Não tem a interferência de genros e nora. Porque sim, esse sistema... Porque, mas é bem de herança. A minha nora e meu genro não vai ter direito ao bem porque ele é de herança. Se o filho falece, quem vira herdeiro é a nora ou o genro. Se você doou esse bem em vida e ficou com usufruto, quem vai ser o dono do bem daí não é mais você, não. É o genro ou a nora. Porque daí ela vai ser o herdeiro do seu filho. E nesse sistema, ele é independente, você não precisa nem da anuência do genro ou da nora para uma assinatura, que nos outros modelos de doação é necessário. Então, tem a interferência do genro ou da nora, mesmo que ele não tenha direito imediato sobre aquele bem, porque a lei assim determina. Nesse caso aqui, não, é você que continua mandando no teu patrimônio, enquanto assim você desejar. Mas, afinal de contas, que sistema é esse? É uma mágica? É um esquema? É uma tese? Não. Nós estamos trabalhando com o que há de mais importante para você, que é o seu patrimônio, aquilo que você conquistou ao longo de toda a sua vida. Portanto, não dá para fazer mágica, não dá para arrumar um esquemazinho. Tudo é feito de forma transparente, através de documentação pública que é registrado. Então, não tem como dizer assim, não, está sendo feito por baixo dos panos. Não, a Receita participa de estudo, é validado. Não tem o que dar de errado ser feito por profissional habilitado, especializado, que saiba o que está fazendo também, né? A gente está falando quando é feito da forma que se deve fazer, e não as fake que nós temos por aí. O sistema que nós temos é a holding familiar. Ela sim vai te permitir que o teu patrimônio não precise passar pelo processo de inventário. Eu vou remover isso. A holding, ele não é só uma empresa que você abre para colocar o teu patrimônio lá dentro. Infelizmente, a gente tem visto muito disso. E tem até pego situações que foi feito isso para que a gente possa ajustar, fazer de uma forma segura e, de fato, proteja o patrimônio. Ela não é uma empresa, ela é um sistema. Por mais que se abra um CNPJ, não dá para dizer que ela é uma empresa tão somente. Porque não é pegar o teu patrimônio, enfiar dentro dessa empresa e fazer umas cláusulas ali, à torta e direito, que muitas vezes quem está fazendo não sabe nem o porquê e faz de um jeito para não pagar o imposto, então dá um jeitinho ali. Aí, vou colocar tal as cláusulas linha que precisa ter lá, a cláusula de empenhorabilidade, de usufruto, de incomunicabilidade. Mas para não pagar o ITCMD, que é o imposto de doação, eu vou fazer por compra e venda. É simulação. Compra e venda, os teus filhos terão que dividir com os cônjuges em caso de separação, mesmo que tenha cláusula de comunicabilidade. É fraude, vai demonstrar que é fraude. Como é que você vai dizer? Não, mas é bem de herança, eu ganhei dos meus pais, eu não posso dividir no divórcio. O documento que passou para o filho está lá, compra e venda durante a relação conjugal, se divide. E nós temos visto muitas situações dessa. Não é nenhum nem dois que tem sido feito assim. O sistema de holding familiar, quando feito por profissional habilitado e especialista, ele é um sistema operacional para organizar o seu patrimônio,
com todas as cláusulas de proteção, mas feito em órgão público, perante a Receita, perante a Prefeitura e perante os cartórios. Portanto, não é um jeitinho, não é uma simulação. Tem lastro de dinheiro, tem todas as partes necessárias que precisam ser e que já foi validado pelo STF, dizendo que sim, é um sistema lícito, é eficiente, inclusive os ministros do STF, todos eles têm. Aí, podem me perguntar, mas esse sistema funciona mesmo? Será que ele é de fato lícito? Quem usa esse sistema? Bem, além dos ministros do STF e de parte todos os políticos do alto escalão, todos eles têm a organização do seu patrimônio. Alexandre de Moraes agora estava bastante em evidência, porque é o Instituto Lex. Barroso também, que teve toda aquela discussão por conta da extradição da filha. Eles têm todo o sistema deles organizado. É lícito? É possível, porque é feito de acordo com a legislação brasileira. Quem, né, tirando ministros e políticos, quem mais teria a perder que faz uso desse sistema? Eu vou colocar alguns nomes, eu não posso trazer os nomes aqui do escritório que a gente faz, por conta da questão do sigilo, do qual nós somos incumbidos, né? A advocacia rege pelo princípio do sigilo. Então, eu não posso trazer nomes do meu escritório. Mas existem figuras públicas, os bilionários. Todos os dados são abertos. E eu posso trazer, e eu vou mostrar alguns dos que já fizeram, que já se utilizaram desse sistema. Porque para eles já é automático ter planejamento patrimonial da família, todo o seu patrimônio pessoal organizado em hold familiar. Então, Norberto Odebrecht, das consultoras Norberto Odebrecht, né? Ele tinha um patrimônio de mais de 14 bilhões. Não houve inventário dele. Olha as cifras que seriam gastos só com o imposto de transmissão. Mas ele não tinha. Antônio Hermínio de Moraes, do Grupo Vorantim, também tinha mais de 15 bilhões. Nenhuma dessas pessoas foi inventário o seu patrimônio. Porque por mais que tenha 15 bilhões, tirar mais de 1 bilhão do acervo, para eles é uma perda patrimonial absurda. E eles se organizam para que isso não aconteça. Eles trabalham com inteligência para que o seu patrimônio cresça e perpetue. E não seja gasto com impostos desnecessários. Roberto Marinho, do Grupo Globo, né? Era mais de 30 bilhões o patrimônio dele. Seriam mais de 2 bilhões só em imposto, o ITCMD, que nós aqui chamamos de ITCMD, tem outros que é ITC, tem outros nomes, né? O imposto de transmissão causa-morte, dependendo do estado, faz a sua configuração. E tem outros nomes. Roberto Civita, do Grupo Abril, Moisés Safra e Edmundo Safra, do Banco Safra, José de Alencar, né, que já foi político conhecido da Coteminas, Samuel Klein, das Casas Bahia, Dirce Amaro Camargo, da Camargo Correia, ela, em pleno Operação Lava Jato, a filha estava com patrimônio pessoal protegido e organizado, comprando imóveis dos mais caros que tem no mundo, porque era o patrimônio dela pessoal que estava protegido através de holding, enquanto a empresa, né, em si, estava respondendo aos crimes que foram imputados. Mas o que fazer diante do risco, né, que agora a gente sabe que a partir de janeiro de 2026 vai aumentar. E não vai ficar só nesses 8% que a reforma já está trazendo, né? Já existe uma proposta da Confas de elevar esse de 8% para 21%. E é um projeto de resolução no Senado, né? E quem que o Senado representa? O Estado. E eles estão aí com a reforma tributária para majorar a carga tributária. Tanto que nós teremos IBS e CBS aplicado para quem receber aluguel no seu CPF
Antes era só imposto de renda, agora nós teremos mais 2 impostos que incidirão. Para aprovar essa mudança dos 8 para o 21, é muito simples. Precisa 41 presente dos 81 senadores que nós temos, né? E apenas 21 votar a favor. Então, a gente sabe quando é de interesse, vota-se e tem argumento fácil para isso. E um deles é que o Brasil, ele é um dos que menos tributa a herança no mundo. Porque nós viemos a capitanias hereditárias lá, né, vindo de Portugal. E lá é diferente o recebimento, passa de pai para filho. E aqui, quando Portugal veio, nós tivemos as capitanias hereditárias, que é a passagem direta. Porém, passado alguns anos depois, alguém veio e enfiou um tributo. Falou, não, vamos dar uma mudadinha aqui, né? Não vamos fazer passar direto. Vamos pôr o imposto. Aí ficou o imposto que nós temos de herança. Os outros países, eles têm uma outra cultura que nós não temos. Ainda não temos, porque vamos chegar lá. A França é 60% e assim vai sendo todos os outros países. Estados Unidos é 40%, só que Estados Unidos, eles têm empresas que fazem o planejamento patrimonial, que administram o patrimônio. Isso é como nós temos de abrir uma conta corrente e gerenciar a conta corrente. Lá eles fazem isso com o patrimônio. Nós precisamos mudar esse nosso paradigma de ter as coisas no CPF, ser tributado, porque nós temos uma carga tributária muito grande. No Brasil é só 8%, então comparado aos outros, nós temos de fato o menor. E ainda tem as falas, né, dos nossos governantes aí, dizendo que o imposto de herança é um tributo que só penaliza os mais aquinoados, porque eles estão querendo majorar. Isso a gente teve fala do Haddad, que o tributo de herança tinha que sim ser penalizado, porque ele é muito pequeno no Brasil. O Lula, falando do imposto de 4% que se tem em São Paulo e no Paraná, né? Que é onde já se viu pagar só 4%. Isso é uma vergonha, porque não incentiva as pessoas a doarem para o Estado o seu patrimônio, que tem que ser majorado. Isso foi matéria vinculada em todos os jornais, se pesquisar vai achar. Quando isso deve acontecer? E daí assim, né? Os mais aquinoados, não. Porque se você tiver um bem que custe 100 mil reais para você passar para o seu filho, vai precisar do inventário. Se você tem um bem de 1 milhão, vai precisar passar pelo inventário se nada for feito, porque vai ter que ir para o inventário para o teu filho receber esse bem. Então, não é os mais aquinoados. Porque quem tem um bem de 100 ou quem tem 10, vai ser tributado igual e vai precisar passar pelo mesmo procedimento. Não existe uma alternativa ao inventário depois que a pessoa falece. Quando isso deve acontecer? Bem, aí a gente não sabe, né? A qualquer momento pode acontecer. Algumas mudanças, infelizmente, já serão a partir de janeiro de 2026, né? Que a gente já vai ter incidência de IBS e CBS já a partir de janeiro de 2026. Então, você que tem imóveis como segunda fonte de renda ou como principal fonte de renda e recebe aluguel hoje no CPF, a partir de janeiro de 2026, se você tiver mais de 3 imóveis, você vai ser tributado IBS, CBS. Se você loca como Airbnb, ele vai ter uma alíquota diferente, porque ele vai ser tributado igual às imobiliárias. Então, é necessário que a gente comece a organizar o nosso patrimônio, porque as mudanças já começaram. E a partir de janeiro, já teremos a equiparação entre todos os estados para o imposto chegar a 8, e chegando a 8, aí eles majoram para 21, que esse é o caminho que está sendo desenhado e que a política já vem mostrando. A tributação de IBS e CBS também já chega com a reforma. E por último, ainda a gente tem que a partir de janeiro de 2026, a doação das cotas das empresas, ela não mais poderá ser pelo valor histórico do imposto de renda. Ela terá que ser pelo valor de mercado. Então, é necessário aproveitar essa janela de oportunidade para que a gente mude o nosso paradigma e a gente passe a pensar de uma forma inteligente com o nosso patrimônio. E não deixe dinheiro na mesa para o Estado, não deixe os bens dando sopa, o Estado vir e dar uma mordida de até 40%.